Pô, o WhatsApp começou quando? O WhatsApp começou em 1995. Tu já era empresário naquela época ou você foi o primeiro? Foi meu primeiro negócio. Pior que eu sei, eu meio que ouvi o Nerdcast com você, Ah, é? cara. Eu vi. Você leu meu livro. Li teu livro. Leu meu livro. Cara, é que assim, se o Monark soubesse ler, eu acreditava. Pior que ele não tá nem zoando. Não, pior que eu já li Bom, pra caralho. pra quem não sabe, ele pode escutar um podcast. Até fazer um podcast. Tá olha aí, ó, vendo? tá Tá aprovado. democrático hoje o Tá mundo democrático. do mercado de serviço aí. Mas que pira foi essa? Tu deu aula de inglês? Porque assim, Não. tu tava me contando que tu saiu do Jabur, lá no Rio. Jabu é um lugar de responsa, né? Uma É. periferia daquelas bem bacana, lá no Rio. Salve Jabu aí, Marco 7, Senador Camará, Santíssimo, ali, Bangu, essa área ali bem... Conheço Bangu, tem vários amigos lá. É, né? Quando eu ia Então, pro Rio, eu muito ficava legal. lá. Meu irmão mora em Quente pra Realengo. caralho! Muito quente, muito quente. Porque é um monte de Cuiabá. montanha É, o Cuiabá do e o Rio. sol focado nas montanhas. E sem Bem vento quente. nenhum. Bangu Bem é quente, isso. 44 graus. É, fácil. Acho que foi lá que eles começaram a instalar aquele lance daqueles aspersores no trem, na estação de trem. O Que primeiro sai aspersor foi lá. aquela vaporzinho Na de minha água. época, quando eu andava de trem, não tinha aspersor Não nenhum. tinha essa porra, não. Tinha só alguém espirrando e dava uma aspersão de baba no ar, assim, entendeu? Nada, Não, espirra cara. de novo, aqui, ó. No cangote, né, cara? Não, era sinistro. Mas, enfim, eu fui parar em curso de inglês nada planejado, né? Eu queria ser militar, entrei na Marinha, no Colégio Naval, fiquei 2 anos. Depois eu saí, no final desses 2 anos, fui convidado a me retirar. Famoso expulso. Não é o famoso, por favor, não renove essa matrícula. Não era, foi uma fase muito legal para mim, mas não era a minha vocação, né? Não tinha essa vocação de tanta disciplina como o militar precisa ter. Não é o meu quadrado, né? Se não é o Yes Man, né? Não parece mesmo, Não é o meu perfil. Né? Então, eles me fizeram um grande favor de me convidarem a que eu saísse. Tem um carinho enorme. Tanto é que eu voltei lá no colégio esses dias. Fizeram uma homenagem para mim. Eu dei uma palestra. Foi super legal. Uma palestra para os alunos. Tem super carinho ali, porque, enfim, né? Primeiro, tem muitos amigos lá. Segundo, foi uma fase interessante, assim, muito importante na minha vida. Embora Te ensinou o que tu não era. o que eu não era, mas aprendi coisas boas também lá. Mas quando eu saí de lá e expulso, fiquei muito sem moral em casa. Meu pai era sargento do exército. Ah, caralho. Você imagina, meu pai não era oficial, então estava E numa tu ia posição- sair de lá oficial. Eu ia sair de lá oficial, então assim, meu pai estava muito orgulhoso, muito feliz. De tu tá ali. De eu né? estar ali naquilo e não rolou, não funcionou. Então a minha saída, eu tinha 17 anos de idade, 17 para 18, foi uma fase difícil em casa. Tu chegar e voltar para casa, pô, morando com seus pais, e sem trabalhar. Desperdiçando a oportunidade que na visão deles Desperdiçando a era... oportunidade da vida e que era bem compreensível que do ponto de vista deles era o Sim. top, né? Sim. E, obviamente, a preocupação natural dos pais. Aí fui fazer o 3º ano, para depois fazer o vestibular. E aí ia fazer vestibular para a área de tecnologia. Eu ia ser engenheiro de software. Essa era 1991, falava, no futuro, tecnologia vai ser... E estava certo. Acertaram. errado não E tá. acertaram. E eu, então vou fazer. Fiz o vestibular, era bom de prova naquela ocasião. Sim. Passei. Era mesmo, porque pra passar no colégio O naval... colégio era bem difícil, né? E aí passei lá nos vestibulares. Quando eu ia começar, eu fiz uma prova que eu ia para São Paulo, ia para a Unicamp fazer engenharia de computação, ou no Rio de Janeiro, na Universidade Federal Fluminense, para fazer ciência da Na UF, computação. lá em Na UF, Niterói. em Niterói. Como eu não tinha como me bancar em São Paulo, eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou ficar então no Rio de Janeiro. Estava namorando também a Luciana, com quem me casei depois. Caralho. Tua história, então, com mulher tipo eu também. Ah, é? Eu comecei a namorar minha esposa, Qual a idade? eu tinha 19 anos. É mesmo? E tá com ela até hoje. Temos dois filhinhos. Olha aí, que legal. Então, eu comecei a namorar com ela aos 18, ela tinha 15, hoje dava BO. Né? Eu tinha 18, tá pertinho, 18 e 15. E aí o que acontece? A faculdade no Rio de Janeiro ia começar no 2º semestre. E como eu tinha um 1º semestre sem fazer nada,
eu falei, vou arrumar um trabalho, vou tentar... Nunca tinha tido uma experiência profissional. Aí peguei um jornal, tinha um anúncio de jornal, aí fui até o centro do Rio de Janeiro, não dizia o que era direito, eu fui lá, era para trabalhar de vendedor num curso de inglês. 1991, eu tinha 19 anos. E você foi o melhor vendedor... Desculpa, esse é do É que passado. foi o Semenzato falou. Ah, é? O Semenzato, ele é o melhor em tudo que ele faz. É mesmo? Ele é. Segundo ele. Mas ele é fera mesmo. Não, ele é foda, ele é foda, É. mas é engraçado do jeito que ele fala. Claro, claro. E tem um negócio que ele faz que é engraçado, que ele fala, o Semenzato, ele vai contando a história, falando dele na terceira pessoa. É engraçado. Entendi. Mas o cara é foda. Mas não, ele é O foda. cara é um avião mesmo. É. Porra. Cara, ó, ele fundou uma empresa chamada Microlins, que vendeu pro Carlos Sim, sim. Aham. na ocasião. O Já Wizard. fundou várias empresas, fez um IPO agora. O Semenzato é um cara top. Ele é pica. Agora ele era o melhor vendedor? Não, ele era o melhor tudo. Tudo que ele fazia é o melhor. Realmente esses caras assim, que estão meio aficionados de ser Eu nem melhor duvido mesmo. que ele fosse o melhor mesmo. Não é? Ele, cara, ele O cara falou que vendia vendia 600 coxinhas por dia. Olha aí, melhor vendedor de coxinha. É. de Lins, ele falava. Olha aí. Sinistro, cara. Mas Tu voltando lembra, aqui, tu na lembra qual época- que era o curso? Eu trabalhava? É. Se chamava Minemo System, ele não existe mais, mas foi ali que foi a minha primeira experiência com curso de inglês. Aham. Só que o detalhe é o seguinte, cara, eu fui o melhor vendedor. Mas deve ter sido mesmo, eu não duvido. Bom, mas assim, eu comecei a trabalhar como vendedor lá. Só que assim, eu era um cara muito tímido. Absolutamente tímido. Não era um cara assim, não falava bem, não me vestia bem, vinha lá da periferia, me vestia mal. Então, Você era tipo a gente agora. não, muito pior. Muito pior, muito não. Vocês estão bem, vocês estão bem. Vocês estão bem. Vocês eu são- tô bem vestido. Não, vocês estão no Bom, eu outfit tô que cheio tem de que estar. pelo. Eu não, eu tinha que estar vestido de gravata e tinha umas calcinhas chumbrega, umas Pode gravatas crer, pode crer. Pô, cara, você tentar Entendi. se vestir bem e vestir chumbrega fica feio, né? O pessoal percebe. Ih, Percebe, né? Tudo largadão, porque essa é a proposta. É. Então é outra coisa, né? Mas aí o que acontece? Eu já chegava para trabalhar às 8 horas da manhã, a minha jornada começava às 5h30 da manhã. Porque para chegar às 8 eu tinha que sair de casa às 5h30 para andar até o ponto de ônibus, chegar lá às 5h40, pegar o ônibus lotado e 2 horas 2h10 na Avenida Brasil. É. Tu conhece aquilo ali. Aham. Não é? Calor, já chegava no escritório 8 horas da manhã, cansado, suado, amassado. Todo amassado. Porque dentro do ônibus é o quê? É um cara do teu lado aqui, outro cara com sovaco na tua cara, outro cara se esfregando atrás de você. se Não, não rolar isso. uma passada na bunda ali. não, mas bunda. Ninguém tem bunda dentro do ônibus, meu amigo. É todo mundo atrás. Então, assim, tu já chega assim, meio fedidão. É. E aí chegava um cara que morava a 15 minutos ali do centro, arrumadinho, cheirosinho, sentava do meu lado, bom dia, e a gente ia competir. Não é? Então, assim, a primeira coisa que eu comecei a aprender é que a vida não é justa. A vida não é justa. Eu já começava 2h30 ralando, o outro já começava 15 minutos. Aí, diante da vida não ser justa, vou fazer o quê, cara? Vou me lamentar? Vou ficar puto, vou chorar. Vou protestar, vou fazer uma greve. Cara, eu tinha que ralar mais, eu tinha que tirar essa diferença de algum jeito. Se é justo ou não é, paciência. O ponto é o seguinte, eu não quero ficar para trás. E na época, era muito interessante que vendas, foi a ferramenta que eu aprendi, cara. Venda é um negócio que te dá a possibilidade de você fazer o ganho que tu quiser. Não é? Você Depende do consegue- teu- depende da do seu tua trabalho, performance, da né? sua performance, entendeu? Então, se tu for um cara que tem fome e está disposto a trabalhar, eu trabalhava 15 horas por dia. Acordando cedão, pegando Acordando horas. cedão. E eu e chegava depois- em casa depois de meia-noite, todo dia. Caralho, Nossa. então tu dormia, sei lá, 4 horas. Eu dormia por umas 5 horas, porque eu acordava às 5 para sair 5h30. Você consegue. Eu não consigo funcionar. Hoje com não, 5 horas. mas na época com 19 anos. É o que tem. Era o que eu tinha, cara. Era o que eu tinha pra vida ali. Então, assim, agora eu pensava o seguinte: se eu bater as minhas metas, se eu fizer o que eu tenho que fazer, tinha um plano de carreira nessa empresa. Eu falei, cara, vou dar o meu tudo aqui pra chegar lá. Para resumir, eu trabalhei 4 anos nessa empresa. Aí tive uma carreira de vendedor, depois fui gerente de vendas, fui diretor de vendas, cheguei a trabalhar em outras cidades, fui assim um cara bem sucedido como vendas. E foi daí que eu cheguei em 1995, na tua pergunta, ao WhatsApp. Porque chegou um ponto que eu quis fundar a minha própria escola. E em 1995 foi a oportunidade o momento que eu achei que era oportuno. Essa oportunidade aí veio porque tu juntou uma grana? Então, não. Por que acontece? Eu ganhava bem, tá? Eu ganhava, para você ter ideia, aos 22 anos,
eu ganhava 7 mil reais em Nessa época 1994. Nossa, Daquela época. isso é 7 mil daquela dólares. Daquela época que era 7 mil dólares. Sim, isso aqui não era pra caralho. Dava pra bastante. comprar carro e o cacete. Dava. Então, só que é o seguinte, eu casei aos 20. Já também tem uma despesa grande ali. Veio despesa. Aos 21, eu fui transferido para Venezuela. Na época que o Hugo Chávez estava preso, uma tentativa de golpe. E Venezuela era um país sensacional, cara. Naquela época. Venezuela era um país... Olha, eu conheci celular na Venezuela. Caralho. Caralho. Não tinha no Brasil, na Venezuela tinha. Era um país super desenvolvido, um país rico, super bem. Eu morei lá na Venezuela esse tempo. Só que fui roubado, perdi tudo. Voltei pro Brasil, começando do zero aos 22 anos. Bom, não era tão bom assim então, né? Não, muito ladrão. Muito ladrão, cara. Entraram, roubaram a empresa, roubaram meu carro, roubaram... É uma coisa de louco, Que cara. merda. Era daquela cultura. Caralho, impressionante. roubaram tudo. Roubaram tudo. Tudo. Meu tudo já não era muito. Mas Mas era era tudo. tudo. Era o Tudo meu é tudo. 100%. Tudo é tudo, exatamente. Cara, eu voltei... Agora, quando eu fui, eu virei pra Luciana. A Luciana falou assim... Eu falei pra ela da proposta de... Ela falou, qual o pior que pode acontecer? Aí eu pensei assim, de perder tudo e voltar falando espanhol. Que foi o que aconteceu? E foi exatamente o que aconteceu. A gente perdeu tudo, voltou falando espanhol. Mas beleza, tinha uma experiência, estamos dando risada aqui. Durou quanto tempo isso? 8 meses. Um bom tempo. Deu Dedinho. tempo de aprender espanhol? Deu. Claro, sempre pode melhorar, mas deu. Fala um tempo pouquinho, de Tomás. Aumenta um pouquinho. E aí o que acontece? Voltei em 1994, eu tinha 22 anos. Nessa época eu voltei e bombei. Fui bem, aí assumi várias filiais, ganhei bem. Só que eu comecei do zero em janeiro de 94, em dezembro de 94 eu saí. Eu não tinha tempo de juntar uma grana suficiente para abrir um negócio, mas aquele era o meu timing. Era o meu momento. Então tinha algum dinheirinho. Você tinha ganhado expertise. Eu tinha ganhado expertise, eu estava confiante, entendeu? Aquele era o momento que o Brasil tinha acabado de lançar o Plano Real, que na época estabilizou a economia, acabou com a inflação. Na época também, várias empresas internacionais tinham desembarcado no Brasil, então você tinha empresas de petróleo. Tinha feito isso também. Isso, mas na época foi do governo lá Itamar. do Fernando Henrique. 1994, 94 Plano Real. é Fernando Henrique. Itamar e Fernando Henrique, exatamente. Que nessa época aconteceu o quê? Eles quebraram o monopólio de telecomunicações, aí vieram várias empresas do exterior para o Brasil, e foi a época que o inglês passou a ser percebido como fundamental, porque com a entrada das multinacionais, o inglês era garantia de falar emprego. inglês era garantia de emprego. Então, antigamente era assim, quando eu vendia inglês, olha, no futuro o inglês vai ser importante. A partir de 1994, no inconsciente coletivo, não era no futuro, era agora o inglês vai ser importante. A demanda estava em alta. E a demanda em alta para adultos. Falei, cara, o momento é agora. E aí, checão especial meu, da minha mulher. Cheque especial? Cheque Caralho, Esse tu é juros muito absurdo. brabo, cara. Mas eu não recomendo que ninguém faça. Cara, mas eu faria de novo. Agora você Não, mas não recomendo. Não recomendo. Porque é 12% ao mês de juros. É um absurdo essa porra. 12% de juros. Mas era assim, eu tinha uma graninha, que não era o suficiente, mais o cheque especial, que também não era o suficiente, dava pra gente montar a escola e pagar um mês de conta. Se não vendesse, mês seguinte a gente tava quebrado já. Entendi. Então- Que loucura, isso deve ser foda, né? Trabalhar com esse tipo de pressão. pressão. Mas o cara Mas é a vida do empreendedor é a pressão.